Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de novembro de 2024. Uma derrota brutal para a Rússia. Russos prendem seus generais numa ofensiva fracassada na região de Sibersk, na Ucrânia. E também vamos falar que Putin está sob pressão. Nós vamos analisar essa questão principalmente depois dos últimos fatos acontecidos na geopolítica em relação à guerra criminosa iniciada pela Rússia na Ucrânia. Na região de Sibersk, os russos estavam tendo uma série de fracassos e muitas baixas. E aí foram muito criticados por blogueiros, por canais russos militares, né, especializados no assunto militar. Então eles resolveram tentar salvar a cara e fazer uma ofensiva muito pesada nessa região de Sibersk para, vamos dizer assim, se recuperar a redenção dos erros, ou da falta de avanços e muitas perdas humanas. Eles tiveram muitas baixas aqui nessa região de Sibersk, o exército russo. Bom, eles então montaram, né, fizeram uma coluna com, eles chamam tanque tartaruga. É um tanque muito grande, a Rússia tem poucos. É um tanque, além de muito grande, vamos dizer assim, ele vem armado com canhão também, 120 milímetros, mas ele tem uma couraça muito pesada. Então ele é um tanque mais lento, ele se move mais devagar. Então à frente da coluna vinha esse tanque com proteção, eles têm sistemas de guerra eletrônica para confundir os drones e os drones não conseguirem chegar perto, assim como os demais tanques. Era uma coluna de aproximadamente 20 blindados e tinha também viaturas blindadas de tropas de infantaria. Não tinha apenas os tanques de guerra, né, com aquela tripulação pequena, ou seja, vinham soldados com tropa de infantaria também. Bom, aí seria, vamos dizer assim, acho que a última tentativa deles, tentando fazer essa redenção. Aí eles vieram por uma estrada secundária e achando que ali não seriam surpreendidos, uma estrada que comumente eles não faziam ataques por aquela via. Mas os ucranianos sempre deixam nas possíveis vias de acesso que os russos possam chegar, drones de reconhecimento. Eles detectaram essa coluna se movimentando em relação, na direção, das posições ucranianas. Os ucranianos fizeram primeiro um ataque com drones, eles atacaram esse tanque, né? O tanque tartaruga, porque ele é mais lento justamente por causa que é muito pesado. E um drone, não era um drone suicida, largou uma carga de munição e acertou. E ele continuou andando, passando, foi embora. Fez uma cortina de fumaça, o explosivo do drone, a couraça é muito forte, e continuou indo. Aí, enquanto isso, um outro drone, eles contornaram o segundo e atacou o tanque de guerra, que é o tanque normal. Um tanque de guerra normal, e destruiu o terceiro tanque. Mas aí o tanque tartaruga retardou o resto da coluna para trás, mas o tanque tartaruga continuou se movimentando para a frente. E outro tanque atrás. Aí veio um drone para atacar o segundo tanque e ele tentou fugir. Quando ele tentou contornar, ele foi em cima de uma mina. O drone não precisou destruí-lo. E era uma mina muito de potência, muito forte, e segundo informações, o tanque explodiu, né? Foi um boom, o tanque todo explodiu com a guarnição dentro, ninguém conseguiu sair do tanque, morreu todo mundo. E aí eles fizeram um ataque, e existia uma diferença, já ficou maior entre o tanque tartaruga e o resto da coluna de blindados, né, tanques e viaturas blindadas de transporte de tropa, e eles atacaram os drones, fizeram um ataque, vamos dizer assim, chamado de maciço, né, mais de um drone, e acabaram imobilizando o tanque. Não destruíram, não explodiram o tanque, coraça muito forte. Mas como imobilizaram o tanque tartaruga, e estavam se preparando, acho que a guarnição cheirou, né, sentiu, farejou que ia ser destruída, pularam fora e correram, né? Mas aí, enquanto isso, os drones destruíram o restante da coluna, que era a blindagem normal, que os ucranianos já sabem muito bem, e
não sobrou ninguém, né? Foi toda a coluna destruída, baixas totais, né? Em função disso, os blogueiros aí se revoltaram, que já vinham falando muito, né? Blogueiros, canais, Twitter, etc., na Rússia, feito para os russos, e alguém, acho que o comando também não gostou, o ditador russo ontem mandou prender o general comandante do 3º Exército de Armas, onde pertencia essa brigada, que é a 7ª Brigada. Essa brigada, então, prendeu o general e alguns oficiais do Estado-Maior do 3º Exército de Armas, prendeu também o comandante, o general dessa brigada, que fracassou, e alguns comandantes de batalhão também foram presos, tenentes, coronéis ou coronéis. Então a Rússia desmoronou ali e está desmoronando, né? Não vai muito para frente pelo jeito. Aí você vê como é que está a falta de coordenação e a falta de comando do exército russo, que já se refletem nas demais frentes de combate em todo o teatro de operações. E ali acho que vai falir um pouco, né? Não sei se eles conseguem repor imediatamente esses comandos para continuar as operações, mas acho que faliu ali porque só se eles trouxerem tropas de outro lugar, porque não tem mais, praticamente a brigada toda foi destruída nos dias de sucessivos ataques contra as posições ucranianas na região de Siversk. Donald Trump sob pressão. Desculpe, um erro grosseiro aqui, o Donald Trump estava o nome embaixo. Putin sob pressão. E muita pressão. O Donald Trump falou que se Putin não jogar limpo, é frase dele, nós armaremos a Ucrânia como nunca antes ela foi. É uma frase de efeito, mas foi essa frase dele. E isso aí, inclusive, foi falado por um ex-embaixador no tempo do Trump, que era um embaixador americano na Ucrânia, né? Ele repetiu isso numa entrevista que eu ouvi essa entrevista ontem. Bom, na minha visão, a Ucrânia já deveria estar há muito mais tempo armada e fortalecida, né? Apesar dessa declaração do Trump, que a gente tem que ver como é que as coisas vão acontecer. Provavelmente não veríamos a guerra ser arrastada até os dias de hoje e não teria havido tanto derramamento de sangue por causa desse vacilo dos países do Ocidente, nos atrasos de não querer fornecer as armas solicitadas, e quando forneciam, vinham com muito atraso, a exemplo dos F-16, a exemplo agora da autorização para bombardear alvos dentro da Rússia, muito atrasadas, mas vieram, eu sempre digo, antes tarde do que nunca, que agora estão causando o terror dentro da Rússia. Desde o início da guerra, os americanos vacilaram demais com atrasos e entregas tímidas de material bélico. Sempre em doses, vamos dizer assim, homeopáticas, né? Mas ali não tem nada de homeopatia, tem que jogar forte e pesado, né? O Ocidente foi intimidado pelas ameaças de armas nucleares do ditador russo, que agora está se vendo que não é bem assim. Eu já coloquei no vídeo de ontem também essa questão nuclear, né? Ele deveria ter um plano para enviar mais armas, sempre, né? E agora deveria ter esse plano também. Então, agora tem que se esperar o novo governo para ver se vai acontecer. Se Donald Trump vai fazer paz em 24 horas ou não, se vai armar a Ucrânia ou não, se vai deixá-la à própria sorte. Acho que as pessoas falam sobre os mísseis atacantes, falam muito, né, na minha opinião. Mas os mísseis atacantes, na verdade, não são mísseis de longo alcance. Num país como a Rússia, que tem distâncias grandes, né, a versão que os ucranianos têm, ele vai apenas a 290, 300 quilômetros. Tecnicamente é 290, o 300 é por minha conta. É a distância máxima que ele vai, né? Então não vai tão longe, tem versões que os mísseis vão mais longe, tem outros que eles vão mais longe. Os Estados Unidos da América deveriam dar à Ucrânia mísseis que conseguem percorrer milhares de quilômetros, né? A Ucrânia precisa terminar com a guerra, então ela precisa ter mais força. Já deveria ter sido feito isso, não só com esses atacantes, né? Esta guerra, logo, para a Ucrânia é preciso poder de fogo, né, para poder acabar com a guerra, que é o plano de paz
do Zelensky, senão não vai funcionar, o Putin não quer negociar. A imprensa fica falando, eu inclusive repito às vezes, né, ataques em profundidade, entre aspas, né, ataques profundos na Rússia, mas 300 quilômetros não são ataques profundos em um país que possui 14.400 milhas de leste a oeste, né? Não, milhas não, perdão, quilômetros, 14.400 quilômetros de leste a oeste, e muitos outros milhares de norte a sul, ou seja, 300 quilômetros não é nada, e tem alvos militares bem mais do que 300 quilômetros, mais distantes. Sobre Trump, como eu disse no início, o ditador russo que quiser usar Donald Trump, que ele sinta que ficará menor nos resultados, o Trump daí não vai concordar e poderá armar mais a Ucrânia. O Trump não quer ser usado, ele quer ele ser o vencedor nesse acordo, mas o Putin também quer ser o vencedor nesse acordo. Então são duas personalidades fortes, né? De que maneira, e de qualquer maneira, os dois querem ser fortes, eles concorrem. Até agora as reações, elas de Moscou, né, no caso de Moscou, é do ditador russo, têm sido negativas ao plano de paz que Trump pretende implantar. Putin tem blefado com linhas vermelhas que nunca aconteceram e todas foram violadas, e as últimas agora também não vão acontecer com a autorização desses mísseis Atacams e Storm Shadow e Scouts, né, respectivamente, da Reino Unido e da França. O que veremos, de fato, não são ataques nucleares, mas o caráter sedento de sangue que o ditador russo e dos criminosos que o cercam no Kremlin. Isso a gente vai ver, fazendo ataques maciços contra a Ucrânia, contra as áreas civis da Ucrânia, que é o que eles sempre fazem. Essa é a única retaliação, matando mulheres, crianças, civis, e contra a infraestrutura de energia para a Ucrânia gelar no inverno. Por todos esses fatos, o Putin está sendo pressionado, inclusive internamente está sendo pressionado, mas a liberação desses mísseis americanos do Reino Unido e da França para o que eles chamam em profundidade, que vão até 300 quilômetros, acho que também ele está sentindo uma pressão, porque já começou a sentir alguns reveses a partir de ontem já anunciados. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Não esqueça, você que assiste o vídeo e não é inscrito, inscreva-se. Fortaleça o canal, eu conto com você. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.